Irmãos, o Espírito de profecia do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos e os mistérios de Deus, mas restaurar a vinha do Senhor, restaurar o reino dos céus, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio, conforme os seus oráculos do passado, a sua imutável ou indivisível palavra de Deus, quer seja através do Antigo ou do Novo Testamento, né? Porque, como já dito, né? Como já falado, o Espírito Santo, né? O Espírito de profecia do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos e os mistérios de Deus, mas promover em toda a terra a restauração da vinha e do reino de Deus, né? Portanto, irmãos, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, né? Está escrito, não deixe de falar as palavras deste livro da lei de Sião. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, né? E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, né? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Portanto, irmão, isso ocorreu no passado e volta a ocorrer agora em nossos dias, pelo simples fato, né, de que a lei de Sião não foi a lei de Moisés. Ou seja, já não me refiro nem à lei de Moisés, porque a lei de Moisés, a lei judaica, a lei do pecado, a lei dos 613 mandamentos, ela foi revogada. Assim como foi revogado o antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, a lei do pecado, a lei mosaica, a lei de Moisés também foi revogada, né? O que não foi revogado e nem será revogado é a lei dos 10 mandamentos. Pelo contrário, se houve um acréscimo ou uma mudança da lei do sacerdócio, porque o sacerdócio de Deus, por meu intermédio, é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E a lei já não é mais a lei de Moisés, e sim a lei de Sião. A lei de Sião, por meio de Cristo Jesus. Sião, agora em nossos dias, os dias de hoje. Então, se no passado ocorreu essa situação, né, em que foi descrito através de Josué 1:8, essa situação volta a se repetir agora em nossos dias. Tá? Portanto, irmão, só você pode fazer cessar a transgressão à lei e ao sábado da lua nova, né? Portanto, diga não à transgressão ao sábado da criação do Senhor por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Essa vai ser a nossa bandeira, Porque aqueles que receberam o poder e a autoridade, seja para guardar, para defender ou ainda proteger a lei e a ordem, né? Eles não fazem. Por esta razão, a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos, né, serão destituídos da glória de Deus para sempre, né? Portanto, irmãos, só você pode fazer cessar a transgressão à lei e ao sábado da lua nova. Portanto, diga não à transgressão ao sábado do Senhor por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, a nossa bandeira de guerra, né? Diga-se uma guerra santa ou sagrada, sem derramamento de sangue de si ou do próximo, né? Essa guerra ou esta batalha santa ou sagrada não deve ser conforme a população mundial vem fazendo. Tá entendendo? Então, o nosso grito de guerra, a palavra de ordem, diga não à transgressão ao sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Diga não à lembrança e à guarda do falso sábado da igreja prostituta, caída e divorciada do eterno Deus Criador. Diga sim à santificação e à purificação do pecado, conforme a lei de Sião, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque. E por quê?
Porque o sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas para a nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Esse sacerdócio e a lei do pecado, a lei de Moisés, lembre-se, a lei de Moisés não é a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo dedo de Deus. Então Moisés foi o portador da lei dos 10 mandamentos. Mas a lei do pecado, né, a lei do pecado era a lei judaica, a lei de Moisés, a lei hebraica ou judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, Israel no passado, como servo, como primogênito filho de Deus, como profeta de Deus no passado, Israel era guardião. Israel deveria defender, guardar, né? Guardar, defender, guardar e defender a lei e a ordem. Mas Israel foi o primeiro a se tornar transgressor, né? Da lei e do sábado da criação do Senhor. Portanto, irmãos, né? Só você, né? O poder de decisão para uma verdadeira transformação, da velha criatura Brasil para o novo e eterno monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor agora em nossos dias, por meio de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, né, nos dias de hoje, né, só você pode fazer a diferença, né? E só tem 2 povos que podem fazer a diferença. Por quê? Porque o Senhor destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. Para toda a nação pecaminosa de Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, Israel foi destituído para sempre da glória de Deus, né? Depois Israel perdeu a primogenitura, né? Depois Israel perdeu também, não só a primogenitura, mas perdeu também a vinha do Senhor. Então, somente 2 povos podem lutar, né, pela restauração do reino dos céus em nossos dias. Um povo é a nação e a população, o território brasileiro. E o outro povo, ou a outra nação, é a Etiópia. A Etiópia, né, a Etiópia na África. Então, somente 2 povos, né? Ou seja, se nem Israel pode participar desta batalha santa ou sagrada, não só porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, né? Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor, Israel perdeu a vinha, o reino de Deus, né? Está lá na parábola dos lavradores maus, né? A nação pecaminosa de Israel. Então o outro povo, só tem 2 povos que podem participar desta batalha ou guerra santa ou sagrada. Ou é o povo e o território, a população brasileira, ou é a nação e o povo da Etiópia na África. Portanto, irmãos, diga não à transgressão ao sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Diga não à lembrança e à guarda do falso sábado da igreja prostituta, caída e divorciada do eterno Deus Criador. Diga sim à santificação e à purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Entenderam? Por quê? Porque o outro sacerdócio, o sacerdócio temporário na ordem dos levitas, né? Para a nação pecaminosa de Israel, que já foi destituída da glória de Deus para sempre, né? O sacerdócio temporário também foi destituído, né? Então toda a santidade do Senhor, né? Toda a purificação do pecado ou do pecador deve ser conforme a lei de Cristo Jesus, a lei de Sião,
por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, posto que houve um acréscimo ou uma mudança da lei e do sacerdócio temporário, na ordem dos levitas, para o sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque, por meio da lei de Sião, por meio da lei de Cristo Jesus Sião. Então, diga não à transgressão ao sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Diga não à lembrança e à guarda do falso sábado da igreja prostituta, caída e divorciada do eterno Deus Criador. Mas diga sim à santificação e à purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, por meu intermédio, a saber, Cristo Jesus Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou este sacerdote do Deus eterno, né? Pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, quem vive do ensino e do aprendizado errado permanece sobre a maldição, né? Permanece sobre a maldição e a condenação eterna, né? Portanto, a lei, o selo, a lei é o selo, a lei, né? A lei é o selo de Deus, mas o sábado é o sinal de Deus e de Cristo no céu, né? Já a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina errado. Por esta razão, ela se tornou também em réu de juízo confesso, porque o réu de juízo confesso é todo aquele que ensina errado, né? E a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina errado, não só dizendo que o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, é este sábado do calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, mas ela também ensina que o sinal de Deus, o sábado, é o selo de Deus na testa. E o sinal de Deus ou de Cristo no céu, no firmamento, é o sábado, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ou seja, o sinal de Deus, o sinal de Cristo no céu, no firmamento, é o sinal, porque o maior sinal para a identificação do 4º mandamento, que todo mundo esqueceu, a população mundial, Israel se esqueceu do 4º mandamento, e a população mundial também se esqueceu do 4º mandamento. Por esta razão, toda a população mundial, a humanidade inteira permanece em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Portanto, o maior sinal para identificar o sábado da criação de Deus por meu intermédio, ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, esse maior sinal de Deus no céu, no firmamento, é o sábado da lua nova, esquecido por toda a humanidade. Por quê? Porque ninguém guarda o sábado da lua nova, ninguém guarda e nem lembra o sábado da lua 4º crescente, ninguém lembra e nem guarda o sábado da lua cheia, ninguém lembra e nem guarda o sábado da lua 4º minguante. Porque logo após o sábado da lua 4º minguante, vem o sábado da lua nova. Então o ciclo desse calendário perfeito, profético e eterno, o ciclo da lua, ele é perfeito, ele é eterno. Mas o sábado do diabo e de Satanás, um sábado aleatório, um sábado apócrifo, um sábado sem pé e sem cabeça, pelo calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque não é conforme o ciclo da lua. Ah, você não sabia que o sábado do diabo e de Satanás, seja por meio do calendário gregoriano ou judaico, né, não é conforme o sábado, né, da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases? Por esta razão foi dito no princípio desta mensagem: diga não à transgressão ao sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E por quê? Porque todo mundo é transgressor da lei e do sábado da criação, porque não estão guardando o sábado da criação conforme o ciclo da lua em suas 4 fases,
mas todo mundo se esqueceu do quarto mandamento. Por esta razão, volto a repetir, diga não à transgressão ao sábado da criação de Deus por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E por quê? Porque ninguém está guardando ou lembrando o sábado da lua nova. Se ninguém está guardando e nem lembrando o sábado da lua nova, porque o sábado de Deus vai de um sábado da lua nova do mês anterior até o sábado da lua nova do mês seguinte. Assim é o sábado de Deus. E então, se ninguém lembra do sábado da lua nova, consequentemente, não lembram do sábado da lua quarto crescente, né? Se não lembram do sábado da lua nova, quem vai lembrar do sábado da lua cheia? Quem vai lembrar do sábado da lua quarto minguante? Porque logo após o sábado da lua quarto minguante, então vem o sábado, né? O maior sinal do sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas este sábado do Senhor, que vai de uma lua nova do mês anterior até o próximo mês, né? Até o próximo sábado da lua nova do mês seguinte, ninguém lembra. Por esta razão é que todo mundo está ferrado, para não dizer fudidos. Tá todo mundo ferrado, tá todo mundo vivendo na desgraça, né? Atribuindo a graça do Senhor. Ou seja, tá todo mundo fazendo merda. Porque no dia do Senhor estão trabalhando. E no sábado do diabo e de Satanás, todo mundo está descansando. Então, todo mundo se tornou transgressor. E a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina que esse sábado do calendário gregoriano ou judaico, né? Ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Tanto a igreja sabática judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, contra tanto a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, quanto a igreja adventista do 7º dia de Satanás, eles ensinam que o sábado do dia 2 de outubro, o sábado do dia 9, porque hoje é dia 11, segunda-feira, né, uma suposta segunda-feira, né, de hoje para amanhã estará ocorrendo o sábado da lua quarto crescente. Mas ninguém lembra desse sábado. Mas tanto a igreja judaica quanto a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina que o sábado do diabo, ocorrido no dia 2 de outubro, ocorrido também no dia 9 de outubro, né? E provavelmente esse que vai ocorrer no dia 16 de outubro, no dia 23 de outubro, eles ensinam que esse falso sábado, eles ensinam que esse sábado do diabo e de Satanás é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Por esta razão, a população mundial, né? A população mundial está ferrada, para não dizer fudida. Por quê? Porque esses vagabundos e vadias da religião e da política, falsos mestres, falsos profetas e anticristos da religião e da política, são eles que permanecem distorcendo, trocando e adulterando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Então, o nosso grito de guerra, a nossa bandeira profética, né, o nosso grito de guerra será estes 3 dizeres. Diga não à transgressão ao sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Diga não à lembrança e à guarda do falso sábado da igreja prostituta, né, caída e divorciada do eterno Deus Criador. Por quê? Porque o sábado de Deus não é o sábado do calendário gregoriano, né, que é o sábado do calendário gregoriano é o mesmo sábado do calendário judaico, né? E estes sábados são sábados diabólicos, satânicos e corruptos, porque não são sábados
que vai de um sábado da lua nova ao sábado, a outro sábado do mês seguinte, a outro sábado da lua nova. Os sábados do calendário gregoriano e do calendário judaico, né, outrora contaminados e corrompidos pelos profetas de Jerusalém, de onde saiu toda a merda, toda a abominação e toda a desgraça, porque dos profetas de Jerusalém se derramou o ensino e o aprendizado errado sobre toda a terra. Então o sábado do dia 2, né, lembre-se, hoje é dia 11, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, ocorreu o sábado da criação, né, no dia 6 com o sábado da lua nova, e de hoje para amanhã estará ocorrendo o sábado da criação, conforme a lua quarto crescente. E no dia 20, né, no dia 20, né, sem ser essa quinta-feira que vem agora, porque hoje, dia 11, é segunda-feira. Aí amanhã, dia 12, terça-feira, vai ocorrer o sábado da lua quarto crescente. No dia 20, na quarta-feira, vai ocorrer o sábado da lua cheia. E no dia 28, na quinta-feira, no dia 28 de outubro, vai ocorrer o sábado da lua quarto minguante. E no caso, né, o sábado da lua nova vai ocorrer na quinta-feira, o sábado da lua nova, né, dia 4 de novembro de 2021, ou seja, os sábados de Deus vai de uma lua nova a outra. Então, se todo mundo se esqueceu do sábado da lua nova, consequentemente, se esqueceram dos demais sábados, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Mas toda a humanidade inteira, a população mundial, está adorando, idolatrando, guardando e lembrando o sábado da besta, o sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, que é o falso sábado do dia 2 de outubro, o falso sábado do dia 9 de outubro, o falso sábado do dia 16 de outubro, o falso sábado do dia 23 de outubro, o falso sábado do dia 30 de outubro e assim sucessivamente. Portanto, diga não à transgressão ao sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Diga não à lembrança e à guarda do falso sábado da igreja prostituta, caída e divorciada do eterno Deus Criador. Diga sim à santificação e à purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque. Portanto, irmãos, retornando à leitura dinâmica ou profética de Deus por meu intermédio, então, daremos seguimento dizendo: irmãos, quem vive do ensino e do aprendizado errado permanece sobre a maldição e a condenação eterna. Assim procede a humanidade inteira, a população mundial. Portanto, a lei é o selo de Deus, é o selo do Deus vivo, mas o sábado é o sinal. Mas a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina que o sinal de Deus no céu, no firmamento, é o selo de Deus escrito na fronte ou na testa. Por essa razão, todos se tornaram réus de juízo, confesso, por toda a eternidade. Então, vamos à descrição da revelação dos mistérios e segredos de Deus por meu intermédio, no que diz respeito ao selo de Deus, a lei de Sião, por mim, como Cristo Jesus Sião, sinônimo de Cristo Jesus Emmanuel. Eu sou o último profeta de Deus, o último Adão do Senhor, portando a lei de Sião para esse tempo ou época, até porque houve um acréscimo ou uma mudança no sacerdócio, e na lei. Portanto, a lei é o selo, mas o sábado é o sinal. Portanto, irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio nos últimos dias, conforme os seus oráculos, a sua imutável ou indivisível palavra, ou indivisível palavra de Deus, através de Êxodo 28:11. Através de Êxodo 28. Portanto, diz o seguinte:
Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Prestem atenção. Prestem atenção. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, né? Então, durante 6 dias, o peão, né, ou a peoa, tem aí que cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. Mas o 7º dia, conforme o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o sábado da criação é inviolável. O sábado da criação é indivisível. Por quê? Porque o maior sinal para a identificação do sábado da criação de Deus por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo é o sábado da lua nova. Mas se toda a população mundial se esqueceu do 4º mandamento, consequentemente se esqueceram do sábado da lua nova. Mas o sábado da lua nova permanece aí por toda a eternidade. Mas todo mundo se esqueceu do sábado da lua nova. E consequentemente se esqueceram do sábado da lua 4º crescente, do sábado da lua cheia, se esqueceram do sábado da lua 4º minguante. Porque o sábado de Deus, né, ele vai de um sábado da lua nova até o outro sábado da lua nova no mês seguinte. Mas a nação pecaminosa de Israel se esqueceu do 4º mandamento e está conduzindo a população mundial inteira ao inferno do lago de fogo, que arde com fogo, tormento, fogo e enxofre por toda a eternidade. Por quê? Porque toda a população mundial, a humanidade inteira está se maravilhando com as abominações da nação pecaminosa de Israel. Né? A humanidade inteira está seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel. A humanidade inteira, a população mundial, permanece em pecado pelo fato que dos profetas de Jerusalém, da igreja caída, prostituta, né? E divorciada de Deus, né? De Jerusalém, da igreja prostituta, foi que saiu toda a merda que hoje podemos ver de concreto, ou ainda sentir ou presenciar agora em nossos dias, desde ontem, desde quando Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, diz a imutável palavra do Senhor, era melhor o Senhor... Ai, Deus do céu. Tem hora que... o negócio é sério. Era melhor ele ter dito assim, olha, te esquece do dia do sábado, porque ele aqui, para essa humanidade ímpia, para essa humanidade desgraçada, maldita, assassina e sanguinária, terrorista e latrocida, uma humanidade, uma população mundial idólatra do diabo e de Satanás, se o Senhor tivesse deixado assim, ó, ei, vocês vão se esquecer, né? Vocês devem esquecer o dia de sábado para santificá-lo, mas não. O Senhor colocou, lembra-te do dia de sábado, né? Lembra, ele já sabia que essa raça miserável do Satanás, a população mundial, ele já sabia que todo mundo ia se esquecer. Tanto é que todo mundo se esqueceu do 4º mandamento, todo mundo se esqueceu do sábado da lua nova. O maior sinal para identificar o sábado da criação, irmãos, é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ou seja, vai de um sábado da lua nova do mês anterior até o sábado da lua nova do mês seguinte. Então, esse 4º mandamento aqui, todo mundo se esqueceu. E todo mundo se esqueceu por quê? Porque Israel, outrora profeta, Israel se tornou no falso profeta. O falso profeta é aquele que, tendo conhecimento da verdade e da justiça, ele profere mentiras. E por esta razão, a culpa de toda a população mundial ainda viver em trevas, porque se deixaram guiar por este falso profeta, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, em Êxodo 28 diz, lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, trabalharás 6 dias,
e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, e tudo quanto nele existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. O sétimo dia. Pois bem, o falso sábado, ou o sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, que toda a população mundial está lembrando, adorando ou idolatrando, né? Achando que é o sábado de Deus, é o sábado de Satanás. A população mundial se esqueceu do sábado da criação. Por quê? Porque o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, vai de uma lua nova até a outra lua nova. Então, logo após o último dia de cada mês, com o sábado da lua nova, vem o sábado da lua quarto crescente. Amanhã, de hoje para amanhã, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estará ocorrendo dia 12, né? Hoje é 11, amanhã dia 12, amanhã estará ocorrendo o sábado da lua quarto crescente. E no dia 20, né? No dia 20, semelhante ao dia 6, foi o sábado da lua nova, na quarta-feira. No dia 20, na próxima, né? No dia 20, depois desta quarta que vem, né? Depois desta quarta que vem, no dia 20 vai ocorrer o sábado da lua cheia. E assim sucessivamente. Mas o sábado do diabo e de Satanás, que todo mundo equivocadamente está ensinando, está lembrando, está guardando ou idolatrando, né? Esse é o sábado da mentira e do engano, conforme o calendário gregoriano e judaico. Por quê? Eis a questão, a pergunta. Simplesmente porque o sábado do dia 2, o sábado do dia 9, o sábado do dia 16, o sábado do dia 23, o sábado do dia 30 de outubro, pelo calendário gregoriano, é a mesma desgraça e abominação do sábado do calendário judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ainda diz, está escrito, ata o testemunho, prestem atenção agora, ata o testemunho, ou seja, atar o testemunho é fazer comparações, né, do Antigo, de versículos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, se eu não me engano, é Amós 3,7, Amós 3,7 com Apocalipse 10,7, né? Fala, eu estou ligando tanto o céu, tanto o Pai com o Filho, o Novo Testamento, o Antigo com o Novo Testamento. Então, quando a palavra de Deus diz, ata o testemunho, em algumas traduções, em algumas traduções diz, liga o testemunho, ata o testemunho. O que ele está dizendo aqui para mim em nossos dias? Ata o testemunho, ou liga o testemunho, é fazer comparações com o Pai, né, com o Filho, o Antigo com o Novo Testamento. Já dei um exemplo e posso citar outros. Por exemplo, Amós 3,7 e Apocalipse 10,7. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Então, isso é o que quer dizer ata, ou liga o testemunho. Sela a lei. Sela a lei. Aqui não está dizendo para selar com o mandamento, o 4º mandamento. Porque a igreja adventista do 7º dia de Satanás, ela ensina errado, dizendo que o selo de Deus escrito na testa, ela ensina errado, dizendo que o selo de Deus escrito na testa é o 4º mandamento. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo para selar. E essa ordenança aqui não é para ninguém, senão para mim, como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do eterno Deus Criador, agora em nossos dias. Ata o testemunho.
sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. Sela a lei. Mas a igreja adventista do sétimo dia de Satanás, porque são 7 dias de abominações, porque eles guardam e lembram do falso sábado, eles guardam e lembram ou idolatram a imagem da besta. A imagem, a imagem ou o sinal da besta, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, é o falso sábado. Então eles dizem que o 4º mandamento da lei de Deus, né? Eles dizem que é o selo de Deus escrito na testa. Quando o selo de Deus, né, é a lei de Sião. Então diz, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. Em Miqueias 4,2 diz o seguinte, porque de Sião sairá a lei. Ou seja, diferente da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus, que saiu lá no Monte Sinai, né, no monte de Sinai, no Monte Sinaí ou Monte Sinai, né? A lei de Sião deveria sair de Cristo Jesus Sião. A lei de Sião não é a lei dos 10 mandamentos, muito embora os 10 mandamentos está inserido na lei do Pai, por meio do Filho de Deus em santidade em nossos dias, né? Então, o quarto mandamento é sinal de Deus no céu, a saber, o 7º dia de sábado, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E o maior sinal para identificar o sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o maior sinal é o maior sinal de Deus e de Cristo no céu, no firmamento, acima das vossas cabeças hipócritas. Esse maior sinal de Deus no céu, no firmamento, é o sábado da lua nova. É o sábado da lua nova. Mas eles mentem, eles distorcem, eles adulteraram, trocaram toda a glória e a verdade de Deus, assim como fez a nação pecaminosa de Israel, o filho da perdição, o falso profeta, o anticristo, né? Porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então diz o seguinte, diz o seguinte, né? Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Aqui o Senhor está mandando, né, a determinação de Deus para mim, ou por meu intermédio nesses dias, né, é que eu venha selar aos escolhidos de Deus por meu intermédio com a lei de Sião. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. Mas todos eles da igreja adventista do 7º dia de Satanás, eles ensinam errado que o sinal de Deus no céu é o selo de Deus escrito na testa. Isso é ensino errado. Por esta razão, todos se tornaram em réu de juízo confesso. Porque o réu de juízo confesso é aquele que, tendo conhecimento da verdade, ele permanece distorcendo e adulterando, praticando a extorsão da verdade de Deus, né? Trocaram pela glória e a mentira dos homens. Então diz a imutável palavra do Senhor, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. Ainda diz, porque de Sião sairá a lei. Falado no passado, né? Para o tempo do verbo em nossos dias, falado no passado, porque de Sião sairá. Olha só. Falado no passado, saiu em nossos dias. Porque de Sião, ou seja, de Cristo, Jesus Sião, né? O Senhor haveria de escrever a sua lei, a lei de Sião, em primeiro lugar, no coração de Cristo. E só depois, no coração do corpo da igreja de Cristo, que é superior à igreja do Pai no passado. E por quê? Porque Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel foi destituído para sempre da glória de Deus. Então vou voltar a repetir.
ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. Mas a igreja adventista do sétimo dia de Satanás ensina que o sinal de Deus no céu é o selo de Deus escrito na testa dos seus escolhidos, né? Dos escolhidos de Deus por meu intermédio em nossos dias. E assim, não só a igreja adventista do sétimo dia de Satanás, mas todas as denominações religiosas do mundo inteiro, de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, está arrebatando a população mundial à condenação, à maldição e à perdição eterna. Por quê? Porque todo mundo está se maravilhando com as falsas doutrinas e os falsos fundamentos geopolíticos, né, da grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então vou voltar a repetir novamente. Ata o testemunho, liga o céu com a terra. Ligar o céu com a terra é ligar o Antigo com o Novo Testamento. Ligar ou atar o testemunho é fazer ligação do Antigo, né, com o Novo, né? E assim diz, e assim está escrito, né? Ata o testemunho, liga o testemunho, sela a lei, e não o quarto mandamento, como ensina errado a igreja adventista do sétimo dia de Satanás. A igreja adventista do sétimo dia de Satanás, ela ensina que o quarto mandamento é o selo de Deus escrito na testa. Quando o quarto mandamento, como sábado imutável, como sábado indivisível, o quarto mandamento, né, como o sábado da lua nova, é sinal de Deus no céu. Sinal é para marcar tempos e épocas, né? Sinal é para marcar, no caso, o sinal o sinal do sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. O sinal é para marcar dias, é para marcar semanas ou ainda meses, dias e meses, né? Porque aí vem as estações, né? Que são 4 estações e 3... Bem, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Eu vou entrar somente na revelação de Deus, no que diz respeito à lei e o sinal de Deus, né? Então diz, está escrito, ata o testemunho, sela a lei e não o quarto mandamento, né? Como ensina errado a igreja adventista do sétimo dia de Satanás. Então diz, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, Isaías 8,16. Aí mais à frente, em Miqueias 4,2 diz, porque de Sião sairá a lei. Então é a lei de Sião que é para ser memorizada na testa ou na fronte. É a lei de Sião que é para marcar, né, a obediência absoluta e incondicional à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio. A lei de Sião deve ser o selo de Deus escrito na testa, porque o quarto mandamento, ou ainda o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, é sinal de Deus no céu. É sinal de Deus no céu, né? Miqueias 4,2. Porque de Sião sairá a lei. De Sião, de Cristo Jesus, Sião, já saiu a lei de Sião. Miqueias 4,2. Portanto, a lei de Sião, por meio de Cristo, o Messias de Deus em nossos dias, a lei de Cristo, Jesus Sião, é o selo do Deus vivo por meio do mesmo. Por meio do mesmo, né? Ainda diz, e também lhe dei os meus sábados. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal, né, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Ezequiel 20, 12 e 13. Ou seja, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, né, o sinal de Deus no céu é o quarto mandamento.
É o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Mas o selo do Deus vivo, por meu intermédio, é a lei de Sião. É a lei de Sião. Até porque houve um acréscimo, ou ainda uma mudança, da lei do sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, para o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, por meio da lei de Sião, por meio da lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje, glória a Deus por toda a eternidade, aleluia, amém.